Olá, boa tarde, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Luiz. Eu gostaria nessa tarde de segunda-feira deixar uma palavra abençoada da parte do Senhor ao seu e ao meu coração. Então eu gostaria que você ficasse conosco até o final desta gravação e fosse muito abençoado e muito abençoada por Deus através dessa reflexão. O texto que eu quero compartilhar com você nesta tarde se encontra no livro ao qual escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que palavra maravilhosa, que palavra esclarecedora e reveladora. Nós trabalhamos muito, ou procuramos trabalhar muito com a obra da cruz, levando a clareza de fatos da obra redentora de Cristo pela sua obra maravilhosa naquela cruz, ao qual sua morte, que era para ser a nossa morte, nos trouxe uma grande vitória, nos trouxe uma grande redenção. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, ele não está declarando aqui um alto nível de cristianismo, Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo está nos revelando a excelência de viver uma vida cristã normal. Uma vida cristã baseada na revelação da palavra, no complemento de toda a obra da cruz, que não termina numa tumba fria, que não termina com a morte de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ela apenas está iniciando, porque o desfecho final da obra da cruz é a ressurreição do próprio Messias. Então, Paulo está nos dizendo que quando pela fé nós somos identificados, o Espírito Santo nos identifica, ou seja, o Espírito Santo revela ao nosso coração esta obra maravilhosa, nós nos identificamos não só com a morte de Cristo, que já é uma grande coisa, mas não termina aí. Ele leva-nos à experiência de uma ressurreição, de uma identificação agora, não só com Cristo na cruz que morreu, mas com o Cristo ressuscitado, que agora vive em mim, porque euzinho aqui, você, estamos mortos. Deus, aleluia, ele só tem uma resposta. Preste atenção nisso. Deus, ele só tem uma resposta para qualquer tipo de necessidade humana. E essa resposta está na pessoa de seu Filho. Está na pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, o Senhor nosso Deus, ele só trabalha com dois tipos de pessoa na face da terra. Ele vai trabalhar com o primeiro Adão, ao qual toda a humanidade está inserida e ao qual a humanidade recebeu uma herança do seu primeiro pai, que é a morte,
porque o salário do pecado é a morte. Então Deus, se não trabalhar com a humanidade na primeira pessoa de Adão, ele vai trabalhar então num segundo aspecto com outro homem, que é o segundo Adão, que o apóstolo Paulo vai dizer, que é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Se o primeiro Adão nos deu uma herança ao qual o salário do pecado é a morte, e porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, com o segundo Adão, o Messias, a palavra de Deus vai dizer então que a vida eterna, ela veio de forma gratuita por meio de Cristo a todo aquele que nele crer. Então Deus só tem uma resposta para a necessidade humana. E essa resposta é o seu Filho, Jesus Cristo. Sendo assim, quando o apóstolo Paulo fala nesse versículo 20 que eu fui crucificado com Cristo, mesmo a sua morte sendo substitutiva, porque na verdade a obra da cruz, ela tem dois aspectos, se eu posso dizer assim. A primeira é uma morte substitutiva, quem tinha que morrer era eu, quem tinha que morrer era você. Ao mesmo tempo ela é inclusiva, ou seja, quando eu creio nesse Messias, quando eu creio nesse Cristo, então eu me vejo crucificado com ele pela fé. E se eu fui crucificado com ele, se eu morri com ele, nesta obra que me inclui, embora haja o aspecto da substituição, ele morreu no nosso lugar para nos possibilitar perdão. Então o apóstolo Paulo diz, se eu fui crucificado com ele, então já não vivo mais eu. Nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor quer nos tirar de cena, queridos. Aleluia! O Senhor quer nos tirar de cena. Nós temos que sumir, nós temos que desaparecer, nós temos que diminuir. Se o Senhor quer nos tirar de cena e nós compreendermos que de fato não podemos estar em cena porque morremos, fomos crucificados com Cristo. Se o Senhor quer nos tirar de cena, Ele quer fazer uma outra coisa. Ele quer fazer o que então? O seu Filho, Jesus Cristo, aparecer através de nossas vidas. A sua morte substitutiva, ela nos possibilita perdão. A sua morte em nosso lugar possibilita perdão. Já o ele viver em mim, o ele viver em nós, ele viver em nosso lugar, nos possibilita libertação de nós mesmos, do velho homem, da natureza pecaminosa. Que tremendo isso. Que tremendo nós compreendermos isso. Deus, Ele quer responder todas as nossas questões. Deus, Ele está disposto a responder todas as nossas questões. Mas só existe uma forma de Deus nos responder todas as nossas questões. E esta forma é nos revelando mais do seu Filho, nos revelando mais da pessoa de Jesus Cristo, porque o próprio Cristo, então, falou no Evangelho de João, no capítulo 15, se não me engano, sem mim nada podeis fazer. Sem mim é impossível realizar alguma coisa que agrade o coração do Pai. Muito pelo contrário, todas as nossas obras, tudo aquilo que praticamos como instrumento de justiça, aos olhos de Deus, tem que passar pelo crivo da cruz. Se não passar pelo crivo da cruz, os homens podem bater palmas,
Nós podemos estar até nos holofotes das pessoas ao nosso redor, mas jamais estaremos num patamar ao qual, aos olhares de Deus, será uma grande obra. Compreenda isso. Sem Cristo, nada podemos fazer. Deus só tem uma resposta para a minha e para a sua necessidade. E essa resposta é seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que me amou e se entregou por mim. Aquele que te amou e se entregou por você. Então eu deixo nessa tarde uma palavra de encorajamento para a sua vida. Não tire a mão do arado. Não olhe para trás. Não é tempo de retroceder. Você já morreu com Cristo. É a vida dele que agora está em sua vida. Então deixa ele conduzir os seus sentimentos. Deixa ele conduzir a sua vida. Observe as Escrituras Sagradas, porque você vai encontrar nela a vida eterna. Os dias são maus, nós sabemos. A situação está complicada e vai complicar mais. Há tantas respostas no mundo, há tantos questionamentos no mundo e nós não sabemos de fato no que acreditar e no que deixar de acreditar. Mas eu te digo uma coisa, diante de tantas respostas, mediante tantas perguntas que nós estamos vendo e vivendo no mundo atual, existe sim um meio ao qual você pode ficar seguro, ao qual você pode ficar segura. Analise as Escrituras Sagradas, porque ela tem resposta e uma única resposta para tudo o que você necessita. O Filho de Deus, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Pela fé você entra na graça, mas é mediante esta fé que te introduziu na graça que ela terá que ser desenvolvida para você não cair da mesma graça. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre e te dê, nesse tempo presente, uma injeção de ânimo para perseverar até o fim. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.